Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos uma coletânea com relatos envolvendo encruzilhadas. Então fiquem agora com o relato dos inscritos do canal A Hora do Além. Olá, meu nome é Leila, eu tenho 35 anos e eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência, uma grande experiência que eu tive na vida. Eu considero uma experiência sobrenatural. Eu tenho uma filha que hoje em dia ela tem 8 anos. Na época que eu tive essa experiência, ela tinha 6 anos, né? Então aconteceu já tem algum tempinho. Sempre gostei de passear com a minha filha, de fazer programas infantis. E um dia eu levei ela ao parque e a gente sempre se deu muito bem, ela sempre foi uma criança muito boa, nunca tive nenhum problema na escola. E aí aos finais de semana a gente sempre fazia alguma programação infantil, a gente faz até hoje. Aí teve um final de semana que eu levei ela no parque, a gente brincou bastante no parque, passamos o dia nesse parque. Ao final da tarde resolvemos voltar para casa. Quando a gente estava voltando para casa, perto da nossa casa tem uma esquina. E aí, nessa esquina, minha filha achou uma moeda de 50 centavos. E aí ela falou, olha mamãe, uma moeda. Aí eu falei, pega filha, pega pra você. E aí ela pegou essa moeda e a gente foi embora, levou essa moeda pra casa e tudo bem. Guardem essa informação. No outro dia, minha filha amanheceu passando mal, não estava se sentindo bem. E eu achei que era melhor ela ficar em casa e não ir pra escola. Aí ela foi em casa, não foi para a escola, e eu fui trabalhar e ela ficou com a avó dela paterna. E aí a avó dela, quando eu estava no trabalho, me ligou muito assustada, dizendo que ela estava muito chorosa, que ela queria ficar comigo, que ela não queria ficar lá. E ela sempre se deu muito bem com a avó, sempre gostou de ficar na casa da avó. Então eu achei aquilo estranho. Ela tinha celular na época, né? Como eu trabalho muito, e aí eu acabei dando um celular para ela para a gente manter contato quando eu não estivesse com ela, ela estivesse na casa das avós, né? Às vezes na casa da avó paterna, às vezes na casa da avó materna. E aí eu mandei uma mensagem para ela e ela me mandou um áudio chorando, dizendo que estava muito triste e que queria ficar junto de mim. E aí eu achei aquele muito estranho, né? A gente que é mãe, quando a gente não está perto dos filhos, e aí a gente vê uma coisa assim sem sentido. Eu achei muito estranho. Aí eu pedi para minha patroa para eu poder ir até a casa da avó dela, para poder pegá-la, expliquei mais ou menos. E como eu nunca tive problema, né, no meu trabalho, nunca pedi para sair assim, a minha patroa super entendeu. E aí eu fui, busquei a minha filha e levei ela para o trabalho comigo. Quando ela estava perto de mim, ela ficou mais animadinha e eu esperei para a gente poder conversar em casa. Quando chegou em casa, ela me falou que estava sentindo uma angústia muito grande no coração, que ela estava se sentindo desesperada. Essa foi a palavra que ela usou, estava se sentindo desesperada. E eu perguntei, mas por que, minha filha? Ela, eu não sei, mãe, eu tô com medo de você trair o meu pai. Falei, minha filha, mas a gente se ama muito, a mamãe não vai trair o papai, tá tudo bem. Aí ela, mas vem na minha cabeça que você vai trair ele, que você vai fazer isso com ele. Eu falei, não, jamais eu vou fazer isso. E eu e meu esposo, a gente nunca brigou, a gente nunca deu motivo, eu nunca tive um comportamento desviante para que a minha filha pudesse pensar isso. E aí eu fiquei muito alarmada, gente, eu achei aquilo muito estranho. Fiquei imaginando se alguém tinha falado alguma coisa para ela, e aí eu insisti com ela, e ela disse, não, mamãe, vem no meu coração isso. E aí eu fui, conversei com ela. Eu sempre procuro, nessas situações, fazer orações com a minha filha, né? A gente fazer oração. Nós somos católicas, mas assim, a gente acredita muito mais além, né, dos ensinamentos da igreja, e eu já estava imaginando que era alguma coisa espiritual. E aí eu falei, não, minha filha, vamos fazer uma oração e vai ficar tudo bem. E aí comecei a conversar com ela se acalmou. E aí eu cheguei em casa, falei com meu marido ficou meio assim, né, cismado, mas depois acabou ficando preocupado também o porquê dela tá tendo essas perturbações. E aí, gente, durante a noite ela não dormiu bem, ela acordava apavorada durante a noite e a gente teve que levá-la para dormir junto com a gente. E aí, de madrugada, ela falou bem assim, mãe,
tem uma pessoa me perseguindo. Essa pessoa falou que vai me estrangular. E aí a gente ficou muito preocupado e fizemos uma oração para ela, ela conseguiu dormir. No outro dia ela acordou bem, nós mandamos ela para a escola, né? A gente achou que aquilo era uma coisa passageira e mandamos ela para a escola. Chegando na escola, ela ficou algumas horas bem e depois a coordenadora me mandou mensagem dizendo que ela estava tendo crise de choro e que ela não queria ficar na escola. E aí, como eu estava de folga nesse dia, eu peguei e fui imediatamente na escola perto da minha casa, eu fui imediatamente pegar ela na escola. E aí, voltando da escola, conversando com ela, e aí, minha filha, o que está acontecendo? Ela, mãe, tá me dando um desespero muito grande. Eles vão me sequestrar. E aí, gente, era sempre isso. Eles vão me sequestrar, eles vão me estrangular, eles vão me torturar. Era um tipo de coisas que nem era usual no vocabulário da minha filha. A gente nem conversava essas coisas perto dela. E aí, aquela perturbação, e a gente fazendo oração. Acabei que sem poder, a gente pagou algumas consultas no psicólogo. Também não deu resultado, e na escola todo dia a coordenadora me mandava mensagem, e ficou mais ou menos isso, gente, nos 10 dias. E era um sofrimento, uma tribulação muito grande, a gente fazendo oração, fazendo campanha, eu não desistindo, campanhas de oração em casa, rezando sempre muito. E aí uma amiga minha, ela frequenta uma igreja, né, eu não tenho nenhum preconceito contra nenhum tipo de religião, né. Se eu estiver aqui numa igreja evangélica, vou, no centro kardecista, vou. Eu acho que toda religião tem algo positivo para agregar. E às vezes Deus ele usa diferentes formas para poder nos abençoar, e diferentes pessoas também. E aí eu contei isso que estava acontecendo, né, para essa minha amiga, e ela falou bem assim, olha, tem uma igreja que eu vou, e vai ter uma irmã que ela é muito usada por Deus nas revelações. Ela me explicou mais ou menos o que eram as revelações, né? E eu senti, assim, um toque no coração de ir até esse lugar. E aí eu cheguei, era uma igrejinha super simples, gente, muito simples mesmo. As pessoas muito simples. Eles começaram o culto, né? E aí chegou a parte dessa irmã fazer as orações. Era uma senhora já, uma senhora de idade, muito simples, muito humilde, e aí começou a orar, e aí num dado momento ela pediu para eu ir até a frente com a minha filha. Gente, aí ela falou tudo o que estava acontecendo. Ela falou, olha, sua filha está sofrendo ataques malignos, está sofrendo perseguições, ela não está dormindo à noite, na escola ela está ficando oprimida, e está sendo sugestionado para ela coisas que ela não tem nem coragem de repetir para vocês. Ela está sofrendo muito. E aí, gente, quando eu ouvi tudo isso que estava acontecendo, e ainda que estava acontecendo pior, e a minha filha não estava nem falando, eu fiquei desesperada. Eu comecei a chorar, e a minha filha começou a chorar também, e ela falou bem assim, olha, e tudo isso começou porque a sua filha pegou uma moeda que estava enfeitiçada numa encruzilhada. E aí a pessoa fez uma espécie de simpatia, de bruxaria nessa moeda, e ela colocou essa moeda na esquina. Que todos os problemas da vida dela, que todos os demônios que perturbavam ela, que ela ofereceria à pessoa que pegasse a moeda. Né? Então os problemas, a opressão que ela sentia ia passar para a pessoa que pegasse a moeda. E aí, gente, infelizmente foi quando a minha filha pegou mesmo aquela moeda. E a moeda ainda estava na minha casa. Minha filha nem tinha usado, né, nem tinha gastado a moeda. E ela falou que era para mim jogar a moeda fora, num lugar que ninguém pudesse pegar. E aí ela fez uma oração por mim, pela minha filha. Quando cheguei em casa, tem um valão perto da minha casa, eu joguei, né? Fiz uma oração, pedi para aquela maldição ser quebrada. E mesmo que se alguém conseguisse achar aquela moeda, que não passasse para essa pessoa. Joguei aquela moeda no valão. E aí esse culto foi à noite. Nesse mesmo dia nós dormimos em paz. Minha filha dormiu em paz. No outro dia minha filha já estava bem, gente. E nada daquilo, gente, o que é mais assim maravilhoso, nada daquilo que a minha filha falava, esses temores dela, é como se ela tivesse esquecido, é como se Deus tivesse passado uma borracha em cima disso
e ela nem lembra que essa história aconteceu, as coisas que ela falava, ela nem repetiu mais, esses medos, esses temores, e acabou que ficou tudo bem, tudo foi se resolvido, gente, como, sabe, uma história dessas de princesa, que tem o toque da varinha mágica, pois é, foi dessa forma, foi o toque de Deus. Então eu sou muito agradecida, e eu venho também contar esse relato, né, como uma forma de engrandecer o nome de Deus e agradecer pelo que ele fez. E, gente, moedas na rua, às vezes alguém pode ter perdido mesmo, ou pode ser alguma coisa de feitiço, né? Por causa de uma moedinha de 50 centavos, eu passei 10 dias de tormento com a minha filha, foi uma experiência muito ruim. Mas graças a Deus, me mantive ali orando, rezando. Deus também colocou essa pessoa maravilhosa que foi a minha amiga, que ela testemunhou da fé dela, ela me contou sobre essa igreja, sobre essa irmã. Então o testemunho dela fez com que eu quisesse ir até essa igreja. E também essa irmã que foi muito usada por Deus, foi um canal de Deus nessa terra. Então, gente, não peguem moedas. Fique aqui o meu relato. Um abraço a todos vocês. Bom dia, pessoas do canal do Feliciano. Aqui meu nome é Eliette. Eu moro no estado de São Paulo. Eu quero contar um relato. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha um irmão que tinha 18 para 19 anos. Ele estava vindo de um baile e ele passou numa encruzilhada e tinha várias oferendas, várias coisas lá. E ele acabou chutando, comendo as coisas que estavam lá, zombando e foi para casa. Eu sei disso porque no dia seguinte ele relatou isto. Isso foi numa sexta-feira que ele fez e no sábado ele relatou isso pra gente. Quando foi na segunda-feira, meu irmão trabalhava numa firma, chegou, de repente os espíritos veio e pegou ele dentro de casa. Foi a coisa mais horrível do mundo, que eu nunca tinha visto aquilo. Os meus pais sempre foram evangélicos. Meus pais chamou tudo quanto é tipo de crente, de pastor, chamou muito para expulsar aquilo do meu irmão e nada. Só que era muito feroz o espírito que estava nele. A gente tinha que amarrar ele muitas vezes para ele não acabar nem se machucando. Era só de segunda-feira que pegava. Com o passar do tempo, começou a pegar todos os dias. A gente escutava. Antes do meu irmão chegar em casa, a gente escutava cavalo chegando primeiro, trote cavalo, corrente mexendo em cima da casa. As lâmpadas da casa se mexiam, parece que tinha gente puxando para baixo, para cima. Eu via vulto, via vozes. Assim, foi horrível, horrível. Foi uma infância muito terrível. E isto foi 17 anos meu irmão desse jeito. A gente morava perto de uma mata. Ele saía nu. E quando os espíritos pegavam ele saía nu e saía correndo para essa mata. Muitas vezes a minha mãe ia buscar ele sozinha, muitas vezes eu com medo, eu ia junto com a minha mãe. Foi sensação assim horrível que jamais eu vou esquecer. Ele pegou uma vez o cachorro nosso, jogou na parede. Ele ia no cemitério, a gente tinha que ir atrás, ele se escondia dentro dos túmulos. Assim, a gente não entendia o porquê. Aí um dia os espíritos falou o porquê, que queria tudo que ele comeu lá naquela encruzilhada, os espíritos queriam que devolvesse. Só que os meus pais eram crentes, a gente não entendia dessas coisas. Como foi passar do tempo, um dia chegou uma pessoa em casa, de uma cidade vizinha, bateu o pé na porta de casa, sem a gente conhecer ele. A minha irmã que conhecia, que levou ele até a minha casa. Aí ele pegou, na hora que ele chegou na porta da minha casa, ele deu um arrepio, um grito. Aí ele falou assim: a partir de hoje, nunca mais esse espírito vai pegar você. Aí o meu irmão se manifestou, igual um bicho, ele trotava igual um bicho, assim, foi coisa que não dá para explicar para vocês, a sensação do medo, de angústia, de ver a pessoa que você ama naquele chão,
apanhando dos espíritos e você não podendo fazer nada. Aí aquela noite meu irmão foi liberto. Aí nunca mais pegou ele, nunca mais. Muito obrigada, que é o meu relato que eu tenho, espero que vocês tenham gostado. Desculpe se eu falei alguma coisa errada, que vocês não conseguiram entender, mas esse é o relato do meu irmão e o relato meu fica aqui um alerta, né? Pode ser qualquer tipo de religião, qualquer tipo de crença, nunca desafia, nunca mexa, porque depois o preço a pessoa paga e é muito alto. Bom dia, Feliciano. Meu nome é Márcio Araújo. Hoje eu tenho 51 anos, mas vou contar um relato que aconteceu quando eu tinha 19 anos. Eu sou morador de Cerquilho, São Paulo. Nessa época que aconteceu, foi uma época de festa junina. Eu estava conhecendo uma moça que morava em um bairro distante onde eu moro. Hoje a cidade de Cerquilho cresceu bastante, mas naquela época não era tão povoada assim. Era uma distância a pé de 25 minutos da minha casa até a casa dela. Nós fomos em uma quermesse na comunidade onde ela morava. Eu deixei essa moça na casa dela e vim caminhando. Já passava de 11 horas da noite. Eu tinha que escolher 2 trajetos. Ou eu seguia uma rua reta, quase sem iluminação, e corria risco de ser assaltado, ou eu dava uma volta que daria mais 15 minutos para chegar na minha casa. E então eu peguei esse atalho, pois no outro dia eu iria trabalhar. Era de domingo para segunda. Eu fui caminhando nessa estrada mal iluminada. Quando eu estava mais ou menos na metade do caminho, já estava quase 15 minutos caminhando. Quando eu olhei para trás e não tinha ninguém atrás de mim. Apenas havia passado uma moto e 2 carros, mas ninguém que pudesse me dar carona. E também as pessoas não poderiam parar, pensando que eu era um assaltante. Só que quando eu estava fazendo uma curva, eu teria que entrar em uma encruzilhada. Depois dessa encruzilhada, eu teria que caminhar mais uns 300 metros e cair em outra avenida, que já era um pouco mais iluminada. Quando eu já havia atravessado a rua que dava divisa para essa encruzilhada, eu ouvi uma pessoa me chamando. Essa pessoa me desejou uma boa noite. Quando eu olhei para trás, era uma senhora. Ela devia ter por volta de uns 70 anos. Era uma senhora curvada, bem velhinha. Eu assustei quando ela me chamou, mas quando eu vi aquela senhora ali, eu não tive medo. Antes ser essa senhora do que ser um assaltante. Ela veio se aproximando de mim e me pediu um cigarro. Eu dei um cigarro para ela e peguei um para mim. Acendi os 2 cigarros e nós ficamos conversando ali por algum tempo. Eu perguntei o que ela estava fazendo ali, e ela disse que morava na rua de trás onde eu estava, e que estava ali esperando alguém. E ela perguntou se eu não tinha medo também de ficar caminhando naquele horário, e eu disse que estava vindo da casa de uma moça que eu estava conhecendo. Papo vai, papo vem, eu me despedi dela e disse que estava atrasado, e fui caminhando, fumando cigarro. Eu olhei para trás e ela ficou parada lá na encruzilhada, me olhando ao longe. Até aí tudo bem. Só que quando entrei nessa rua de divisa, que já era iluminada, aconteceu uma coisa que me assusta até hoje. Eu olhei na próxima encruzilhada e essa mesma velhinha estava parada lá. Eu tentei colocar na minha mente que era somente uma senhora parecida. Só que quando eu passei próximo dela, ela falou: "Ô rapaz, me dá mais um cigarro." E aí que eu comecei a acelerar os meus passos. Vieram muitos pensamentos na minha cabeça, que poderia ser um fantasma, que poderia ser alguém parecido com ela, ou que era uma irmã gêmea. Então eu decidi dar uma acelerada e comecei a correr. Quando eu olhei para trás, ela não estava mais lá. Só que novamente, quando eu passei por outra rua, essa senhora estava parada, já do lado esquerdo. E novamente ela falou: "Ô moço, me dá mais um cigarro aí." Aí que eu comecei a correr desgovernado. Eu saí correndo, tropeçando e quase caí. O meu coração batia e quase saltava do meu peito de tanto medo. Eu corri até que eu cheguei na rua da minha casa. E quando eu olhei para trás, não vi mais essa mulher. Mas eu me lembro e trago na minha memória até hoje o olhar dessa mulher, que era um olhar até que triste. E eu conversei com ela por alguns minutos e saí caminhando.
Eu não sei dizer até hoje o que era, se era um espírito, uma entidade ou algo do tipo. Não sei se aquilo me protegeu até que eu chegasse em casa. Mas foi muito difícil eu sair à noite por um tempo. Tanto que eu não fui mais na casa dessa moça e acabamos perdendo o contato. Depois eu conheci a minha esposa e eu contava para meus filhos e conto para o meu neto. Cuidado quando você sair na madrugada. Você pode até não encontrar ninguém, mas alguma coisa pode estar te esperando em uma encruzilhada. E fica um questionamento. O que teria acontecido se eu não tivesse dado um cigarro para ela? Ou pior, como ela sabia que eu fumava? Obrigado, Feliciano, por compartilhar e dar um espaço para que eu trouxesse esse fato que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Um grande abraço a você, a cada um dos seus inscritos e as pessoas que estão ouvindo esse relato. Fica com Deus e até a próxima. Olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde Feliciano, me chamo Diego e venho aqui contar para vocês mais um relato. Esse relato especificamente não é meu, e sim do meu namorado. Sim, sou homossexual. É o seguinte, ele mora aqui no interior de São Paulo também, porém em outra cidade, não é na mesma que eu moro. E ele veio me relatar uma vez que acontece o seguinte, ele mora numa casa, assim, em cima de uma encruzilhada. E a minha mãe, né, nas épocas passadas, tudo, ela sempre falava que não presta a gente morar em casa em cima de encruzilhadas, pois tudo que não presta ali para. Eu achava que aquilo poderia ser lenda, né, achismo, enfim. E um dia eu fui na casa dele, que eu vou na casa dele mais de final de semana, e ele acabou comentando comigo uma coisa. Ele falou que toda segunda-feira, para quem não sabe, né? É bom lembrar que toda segunda-feira é Dia das Almas, ok? E ele é espírita e eu também sou, né? A gente é do candomblé, enfim. E aí ele relatou para mim que toda segunda-feira, né, acontece algumas coisas. Só de segunda-feira à noite. Durante o dia não ocorre nada. Uma das coisas que ele me relatou foi que uma segunda-feira à noite ele estava se preparando para dormir e quando ele já estava deitado na cama ali, já com o olho fechado, meio adormecendo, ele escutou como se fosse capinar no terreno do lado, que é a casa de uma outra mulher. Porém, essa mulher que é vizinha dele, aonde ele estava escutando, né, capinar, já era 11 horas da noite, ela já é uma idosa, né? E venhamos e convenhamos que ninguém vai carpir um terreno 11 horas da noite, não é? Ele ficou observando aquilo, aquele barulho, aquele som de capinação. E ele falou, nossa, mas 11 horas da noite, o povo capinando o terreno uma hora dessa. E ele ficou prestando atenção nesse barulho. Aí ele relatou que ao mesmo tempo o barulho vinha do quintal da vizinha, ao mesmo tempo estava no portão da casa dele. Como a casa dele, a calçada é toda de concreto. Então não tem como você carpinar o concreto, certo? E ele ficou intrigado com isso. Ao mesmo tempo vinha esse barulho de pessoa carpinando terreno, né? Do lado da vizinha. E ao mesmo tempo esse barulho vinha como se estivesse carpinando na frente da casa dele, na calçada. E como eu acabei de dizer, a calçada dele é feita de concreto. Ele me contou isso e eu fiquei naquela dúvida. Nossa, será que ele não estava dormindo, né? Acabou sonhando e tal. E aí, teve um dia agora que eu dormi lá de segunda-feira à noite. E eu lembrei que ele falou que toda segunda-feira acontece alguma coisa. Um barulho, alguém chamar, um resmungo, enfim, só de segunda-feira. E aí acabou coincidendo, né, de mim ter que dormir lá, né, numa segunda-feira. E aí eu tinha até esquecido dessa situação de segunda-feira, né, dessas situações que acontecem, enfim. Aí a gente estava se preparando para dormir, isso era 11 horas, 11h30 da noite da segunda-feira.
Simplesmente chegaram aqui no portão, a gente já estava, né, com a casa toda fechada, toda escura. Chegaram aqui no portão e falou: oi! Aí eu tava assim, meio que pegando no sono, eu dei um pulo na cama. Eu falei pra ele assim: amor, tem alguém chamando. Ele deu risada e falou: pode ter certeza que de terra, né, da terra não é. Aí eu fiquei meio assim, falei: nossa, será que não é alguém, né, que tá chamando, mas vai chamar oi? Fiquei deitado, continuei ali deitado, mas, né, eu tava pegando no sono, por fim eu acabei até despertando depois disso. Ao mesmo tempo que parou, daqui a pouco a gente escutou como se fosse, sabe ferradura de cavalo? Quando o cavalo tá passando no asfalto e faz aquele barulho? Começou a fazer aquele barulho, mas ficava só o barulho na frente da casa dele, tá? O barulho não ia nem para frente nem para trás. Se fosse um cavalo passando na rua com alguém montado em cima, ele ia passar e aquele barulho ia, né, distanciando. Porém, ficava só na frente da casa dele. Não saía dali aquele barulho. Eu fiquei meio invocado com aquilo. Eu levantei, abri a porta da cozinha da sala dele e olhei para fora. Não tinha ninguém. Tava um breu só, uma escuridão só, né, só as luzes dos postes que estavam acesa. Porém, não tinha uma alma viva, né, andando na rua. Agora, a alma morta, com certeza teria, né? Então, ficou nisso. Outro relato que ele me contou foi que numa segunda-feira também, ele estava deitado já para dormir, mas era um pouco mais cedo, isso era umas 10 horas. Ele estava cansado, né, do trabalho, tudo, então ele foi dormir mais cedo nessa segunda-feira também. Pois bem, ele deitado e ele escutou como se fosse uivo de cachorro. Porém, era um uivo mais intenso e mais duradouro. Ele ficou parado, ele levantou, veio aqui na sala, na cozinha, ficou andando pela casa, daqui a pouco ele escutou de novo. Quando ele menos espera, dá uma pancada muito, muito forte no portão da casa dele. O primeiro instante, ele pensou que fosse assalto, ladrão. Ele apontou a cabeça para fora, não tinha ninguém. E como ele é espírita, né, ele sente muitas coisas, ele foi ir lá no portãozinho da porta ali da casa dele, no portão da rua, e olhou para fora. Lembrando que ele mora, né, numa encruzilhada. Bem perto da casa dele, na calçada, tem um pé de coco. Não era cachorro normal, e sim um lobisomem, pois ele era grande, peludo, e ele estava de 4, porém com os cotovelos no chão e orelha grande. Nisto, o meu namorado voltou para dentro, né, correu, fechou a porta e ficou assustado. Então aqui na casa dele, acontece muitas coisas somente de segunda-feira. Então fica aqui o meu alerta para você que mora em encruzilhadas. Sim, realmente, pessoas que moram em encruzilhadas ou muito próximo delas, acontece coisas que até Deus duvida. Uma boa tarde e obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, Feliciano, e para todas as pessoas que seguem seu canal. O meu nome é Maria de Lourdes, eu tenho 58 anos. Nessa época, eu era moça. Eu moro na cidade de Itaporanga, São Paulo. É uma cidade pequena. Poucas pessoas conhecem essa cidade. E nessa época que eu presenciei esse fato, a cidade era ainda mais pequena. Quase todas as pessoas se conheciam. Se alguém chegasse de fora, você podia ter certeza que era o comentário da cidade. Nessa época, a minha avó morava em um sítio lá na cidade de Itaporanga. Eu já morava mais próxima da cidade, mas eu sempre ia aos finais de semana no sítio da minha avó. E sempre quando eu voltava com o meu pai, ou a cavalo ou de charrete. Só que nessa noite eu fiquei com a minha avó, pois ela estava doente. E no outro dia eu iria embora na parte da tarde. Como a minha tia atrasou
e ela iria ficar com a minha avó durante a noite, a minha tia chegou no final da tarde. E mesmo assim, eu decidi ir embora sozinha. Não era como hoje, que você tem telefone, e os meus pais não imaginavam que eu iria embora sozinha. Só que quando eu me despedi da minha avó, ela me disse para que eu não saísse, que era perigoso. Mas eu ri e disse para ela ficar tranquila, que eu sabia o caminho e não era tão longe assim. Eu tinha que andar cerca de 20 minutos do sítio da minha avó até a entrada da cidade. E fui caminhando sozinha. Eu tive até uma sensação de liberdade e me senti adulta. Não era uma noite fria, era até que uma noite quente. Eu vinha naquela estrada e não passava ninguém. Quando se passaram uns 20 minutos, eu cheguei logo na cidade e me senti mais tranquila. Eu continuei caminhando, virei à direita. Foi então que eu fui passar em uma encruzilhada. Eu vi que havia alguém parado na encruzilhada. Parecia que aquela pessoa estava abaixada, acendendo velas. E como eu disse, a cidade era pequena. A possibilidade de eu conhecer aquela pessoa era muito grande. Eu tinha que passar na rua onde essa pessoa estava parada. Então eu decidi apenas atravessar a rua, passar quieta. E quando eu estava passando, aí que eu tomei o maior susto da minha vida. Quando essa pessoa olhou na minha direção, não era um homem, não era uma mulher. Era um ser que tinha uma capa toda preta. Só que aquilo não tinha rosto, era tudo negro. Era como se a pele daquilo e o pano que cobriu seu corpo fosse um só. E aquilo ficou olhando na minha direção de um jeito. Eu nunca tinha visto uma coisa tão horrível como aquela. Eu senti uma sensação muito baixa. Sabe quando o seu corpo quase vai parar e você começa a querer desmaiar? Foi então que eu tirei forças não sei da onde e comecei a dar uns passos e logo saí correndo. Eu corri durante alguns metros e caí no chão. Quando eu caí, eu ralei os meus joelhos. E com a minha queda, a senhora que morava na casa onde eu caí ficou assustada e saiu para ver quem era. Ela me ajudou a levantar e logo veio seu marido. Eu contei que havia visto alguém na encruzilhada e falei como era aquilo e dei a descrição. Ela fez logo o sinal da cruz e pediu para que eu entrasse. Eu passei o resto da noite na casa daquele casal, que eram pessoas que eu conhecia. E logo de manhãzinha, o marido dela foi na minha casa e chamou os meus pais. Quando os meus pais ficaram sabendo que eu vim sozinha na estrada, eles me deram o maior sermão e eu fiquei uma semana sem sair de casa. E parecia que eu sentia a presença daquilo. Era uma sensação que eu ia ver aquele ser em uma janela, em uma porta. Quando eu estava dentro de casa durante a noite, eu tinha a sensação que alguma coisa passava como se fosse um vulto preto. Isso persistiu por muito tempo. O padre foi na minha casa, fizeram orações na minha casa. Eu senti uma presença constante dentro da casa. Quando eu não estava em casa, eu não sentia, mas quando eu chegava em casa, eu sentia. Eu não sei dizer se aquilo me acompanhou. O que eu sei é que tivemos que nos mudar daquele lugar e fomos morar em outra área rural próxima à casa da minha avó. Mas o que eu sei é que aquela casa que nós morávamos ficou tão assombrada que outras pessoas que moraram não conseguiam ficar. A casa foi demolida e depois virou um terreno baldio. Hoje ela faz parte da prefeitura. Até hoje eu não consigo decifrar o que era aquela coisa que eu vi e realmente se aquela coisa me seguiu, mas eu fiquei assombrada por muito tempo com aquela visão. Aquele ser com a capa preta, aquela imagem que não saiu da minha mente durante muito tempo. Eu senti a presença daquilo e eu sabia que não era coisa boa. Eu já ouvi um relato aqui no seu canal, não era bem a descrição exata do que eu vi, mas se pareceu muito com aquela coisa que eu vi naquela noite. Graças a Deus aquilo não me acompanhou para a nossa nova casa. Infelizmente a casa que nós morávamos ficou assombrada. Se vocês souberem me dizer o que é aquilo, vocês podem deixar aqui no comentário do vídeo do Feliciano, pois até hoje eu tenho dúvidas. Agradeço muito a você, Feliciano, por compartilhar relatos de pessoas reais, relatos verdadeiros, de pessoas que às vezes, assim como eu, têm medo de contar para alguém e ser chamada de louca. Mas ouvindo os relatos que as pessoas enviam aqui para o seu canal, eu tive coragem de compartilhar com você
e com todos os seus seguidores. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Obrigada. Fala Feliciano, tudo bem? Aqui é o Robson, eu sou morador de Campinas, São Paulo. Eu gostaria de compartilhar aqui no seu canal algo que aconteceu comigo quando eu era adolescente. Hoje eu tenho 43 anos, isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. Nessa época, a casa onde eu e minha família morávamos ficava em um bairro próximo ao Cemitério da Saudade, em Campinas. Era frequente que eu passasse próximo à rua do cemitério. E nessa época, eu estudava no período noturno. E quando eu descia do ônibus, eu tinha que passar nas proximidades do cemitério. Nessa época, você ainda encontrava algum trabalho feito, deixado em alguma encruzilhada. Hoje em dia, já é mais difícil, pois pessoas fazem trabalhos e deixam em outros locais aqui de Campinas. Nessa época em que eu estudava nesse colégio, eu havia conhecido recentemente duas meninas que haviam se mudado da capital, aqui para Campinas. Eram duas irmãs gêmeas, a Aline e a Alessandra. E como elas moravam no mesmo bairro em que eu morava, nós vínhamos juntos do colégio, acompanhado do meu amigo, o Ricardo. Algumas vezes até, em certos dias da semana, quando nós estávamos voltando da aula, nós encontrávamos pessoas fazendo trabalhos na rua. Só que eu fiz uma coisa que mudou totalmente a minha vida e que até hoje é difícil de lembrar. Me lembro bem que foi em uma sexta-feira. Nós estávamos vindo da escola e descemos nós 4 do ônibus. Passamos pelas ruas próximas ao cemitério. Dava para notar a pouca luz que vinha lá de dentro do cemitério, e era possível ouvir o apito que os guardas usavam para se comunicar entre eles. Eu tenho que dizer que eu estava nessa época começando a gostar da Alessandra, mas a Aline, que era mais carinhosa comigo, a Alessandra era um pouco mais quieta, mas eu fazia de tudo para conversar com ela. Vira e mexe eu puxava papo sobre um assunto e outro. Já o Ricardo, ele só gostava mesmo era de farra. Nessa época eu fumava cigarro, e fumava muito mesmo. E nós continuamos caminhando, até que eu notei que na esquina tinha um trabalho. E era a rua que nós tínhamos que passar, virar à direita e pegar uma avenida, e logo estaríamos na frente da casa das meninas. O Ricardo morava 4 quarteirões mais para frente, e eu morava a 6 quarteirões. Quando nós notamos aquilo na esquina, eu fiquei sério e o Ricardo também, mas as meninas ficaram com medo. Era um trabalho enorme que pegava toda a esquina. Eu não vou descrever aqui o que tinha no trabalho. Nós passamos por esse trabalho, logo chegamos na frente da casa das meninas e eu e o Ricardo continuamos andando. Só que quando nós dois estávamos chegando na frente da casa do Ricardo, o Ricardo bateu a mão no bolso e disse: "Nossa, cara, eu perdi minha carteira, você acredita?" E então eu disse: "Nossa, cara, como você fez uma coisa dessa? Você perdeu a carteira no ônibus?" E ele disse: "Não, não foi isso, Robson. Eu perdi a carteira na rua. Eu tenho certeza, pois quando nós descemos do ônibus, eu abri a carteira e dei uma olhada em um bilhete que eu havia recebido na escola de uma menina. Eu só me lembro de colocar novamente a carteira no meu bolso, foi o momento que eu acho que ela caiu. E nós dois ficamos ali, o Ricardo preocupado que havia perdido a carteira, e eu ainda mais preocupado, pois ele estava me devendo um dinheiro, e com o dinheiro que ele me pagaria, eu iria pegar o ônibus durante uma semana para vir da aula. E o que nós fizemos? O Ricardo bateu no portão da casa dele chamando a sua mãe. E ele disse para a mãe dele que nós dois iríamos voltar para procurar a carteira. E fizemos o percurso voltando. E eu segui o caminho todo dizendo o quanto o Ricardo era irresponsável. E ele só me dizia que foi um erro, cara. Foi uma coisa que aconteceu. Só que eu não sei porquê. Eu não deveria ter falado. Eu disse: "Olha, Ricardo, eu acho que você está fingindo que perdeu a carteira para não me pagar, cara." O Ricardo ficou muito chateado. E o resto do caminho o Ricardo ficou caminhando sem olhar no meu rosto. Eu falava e ele mal respondia. Até que nós passamos onde estava aquele trabalho lá na esquina. Só que uma coisa chamou a minha atenção.
haviam maços de cigarro. Era uma marca de cigarro que eu vivia com vontade de fumar, mas eu não tinha dinheiro. E continuamos. Quando nós chegamos próximo ao ponto de ônibus, lá estava a carteira do Ricardo caída no chão. Ele pegou a carteira e abriu. E lá estava tudo certinho. O dinheiro que ele deveria me pagar, os documentos, entre outras coisas. Aí o Ricardo ficou muito bravo comigo, falando: "Está aqui o seu dinheiro." Ele me deu o dinheiro e saiu correndo, me deixando sozinho para trás. Eu fiquei com uma raiva dentro do meu peito. Que cara irresponsável. O Ricardo correu tanto que eu já não conseguia mais ver ele quando eu olhava para frente pelas ruas. E logo eu cheguei próximo onde estava aquele trabalho. Só que quando eu passei próximo daquele trabalho, eu não sei o que deu em mim, que eu fiz uma coisa que me arrependo até hoje. Eu fui lá próximo e olhei e vi que não havia ninguém. Haviam velas acesas e uma pouca luz que iluminava aquela rua. Então eu cheguei bem próximo daquela encruzilhada, disfarcei como se estivesse amarrando os meus sapatos e peguei 2 maços de cigarro. Eu fiquei com vontade até de pegar um charuto, mas eu não peguei. Então eu saí caminhando rapidamente. Quando eu passei na frente da casa do Ricardo, ele já estava lá, pois a luz do quarto dele estava acesa. Então eu passei rápido na rua da casa dele até chegar na minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, os meus pais ainda não haviam chegado, pois os dois trabalhavam em um restaurante. E eles chegavam por volta de umas 2 horas da manhã, e isso já se passava da meia-noite. Eu cheguei na sala, liguei a TV e comecei a assistir. Peguei um dos maços, abri, retirei um cigarro e comecei a fumar. Era um dos melhores cigarros que eu já havia fumado em toda a minha vida. Quando eu olhei no relógio, faltava 10 minutos para as 2 horas da manhã, então eu fui me deitar. Eu só me lembro de acordar e olhar no relógio. Já era 4h10 da manhã. Eu me levantei com vontade de ir ao banheiro. Eu tinha que sair do meu quarto, passar na frente do quarto dos meus pais. Eu notei pelo vão da porta que os meus pais estavam dormindo. Eu sou filho único, então não havia mais ninguém na casa. Eu fui até o banheiro, e quando eu estava saindo do banheiro, eu passei e olhei para a sala. Eu percebi, lá no escuro da sala, que havia alguém sentado lá no sofá. Eu pensei até que era o meu pai. E quando eu olhei novamente, eu vi que aquela pessoa estava fumando um cigarro. E eu logo pensei, meu pai tratou de achar o maço que eu deixei na cozinha. Eu não liguei e saí devagar, para que meu pai não escutasse. Só que quando eu passei na frente do quarto dos meus pais e olhei lá para dentro do quarto pela fresta da porta, eu tomei um susto muito grande, pois o meu pai estava deitado na cama junto com a minha mãe. E quem era que estava fumando cigarro na sala? Eu conseguia ver a forma daquela pessoa, aquela silhueta no escuro. Eu só me lembro de abrir rapidamente a porta do quarto, acender a luz e bater e trancar. Eu gritei acordando os meus pais dizendo que tinha um ladrão dentro da casa. Meu pai acordou assustado sem entender nada. E eu contei que fui ao banheiro e quando eu voltei, havia alguém fumando cigarro lá na sala. Nessa época, meu pai tinha uma arma de fogo dentro de casa. Ele disse que era para eu ficar no quarto com a minha mãe. Nós tínhamos apenas um telefone residencial que ficava na sala. E ele disse que se escutasse algum tipo de barulho, era para que nós abríssemos a janela do quarto, pulássemos e saíssemos correndo pedindo socorro para os vizinhos. O meu pai saiu e encostou à porta do quarto. Foi um dos momentos que mais demoraram para passar na minha vida. Depois de uns 10 minutos, meu pai voltou. Ele disse que quando chegou na sala, não havia ninguém naquela sala. Ele acendeu todas as luzes da casa, olhou e viu que as portas não haviam sido arrombadas e nada que dissesse que alguém havia forçado a sua entrada dentro da nossa casa. Mas ele disse que sentiu realmente cheiro de cigarro. E o meu pai perguntou aonde eu havia arrumado aquele maço de cigarros. Eu tentei desconversar dizendo que eu havia ganhado aquele maço de cigarros de alguém. Mas o meu pai não acreditou na minha história e começou a fazer várias perguntas. Eu não tive como não dizer o que aconteceu. Eu contei tudo para eles, que nós vimos na escola, que depois eu discuti com o Ricardo, que o Ricardo perdeu sua carteira, que achamos a carteira e que eu peguei 2 maços de cigarro naquele trabalho. A minha mãe ficou furiosa comigo, dizendo que eu não deveria desrespeitar aquele trabalho na encruzilhada.
Nós não conseguimos dormir mais aquela noite, e nós fomos para o outro lado da cidade passar o resto da noite na casa da minha avó. No outro dia, eu fui visitar uma vizinha do bairro onde eu morava. Essa senhora era mãe de santo. Eu contei tudo o que aconteceu e ela me disse então que eu teria que fazer um trabalho, pois eu não teria só que devolver os cigarros que eu peguei no trabalho, eu teria que refazer o trabalho todo. Olha, foram dias de sofrimento. Eu fiquei morando na casa da minha avó. Eu não vi mais aquele ser, mas eu senti sua presença, como se aquilo estivesse me acompanhando. Eu já não dormia mais tranquilo. Eu tinha pesadelos constantes. Eu sonhava com alguém conversando comigo, e depois, quando eu acordava, parecia que essa pessoa continuava falando no meu ouvido. Eu via vultos, sombras, sentia sensações como se alguém estivesse me observando. Quando eu tomava banho e fechava os olhos, eu sentia que alguém estava dentro do banheiro. E essas coisas só iam aumentando. O trabalho foi feito, em cerca de um mês, tudo foi realizado. Da última vez que eu fui conversar com essa vizinha, eu não vou falar o nome dela aqui, eu vou assim preservar a sua família, pois uma das sobrinhas dessa senhora hoje é a minha esposa. E essa senhora me disse que o trabalho havia dado certo, mas que apesar disso eu teria uma sequela para o resto da minha vida. E realmente isso aconteceu. Pouco tempo depois, quando eu estava trabalhando, eu desmaiei. Eu fui rapidamente levado para o hospital e foi constatado que um dos meus pulmões estava comprometido. E quando o médico me disse isso, eu lembrei das palavras dessa senhora que me ajudou. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos e tenho uma linda família. Mas eu sou uma pessoa que tem a saúde debilitada. Os meus pulmões não foram mais os mesmos. Mas eu sei que tudo que eu fiz e o ato de mexer e pegar algo que não me pertencia fez com que uma porta se abrisse e eu realmente não consegui fechar, apenas encostar. Eu peço todos os dias perdão a Deus por esse ato que eu tive. Eu trago esse relato aqui para o seu canal, Feliciano. Que isso fique como uma lição, que não devemos desrespeitar a espiritualidade e a crença de outras pessoas. Se você ver um trabalho ou algo do tipo, não mexa, não faça nada, pois aquilo é importante para alguém e representa algo. E se você tentar mexer, você pode estar mexendo com algo que pertence a alguma entidade. Que Deus abençoe você, Feliciano, cada pessoa que estiver e ouvindo em suas palavras tudo o que eu relatei. Esse relato é verídico e aconteceu comigo. Muito obrigado aos inscritos que compartilharam seus relatos nessa coletânea. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo tem o link que irá direto para o WhatsApp do canal. Assim vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, amigos, que sempre está aqui, acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. Vocês também que estão chegando hoje aqui no canal, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.